Muitas vezes o líder acha que a equipe está desmotivada, mas a verdade é que muitas das vezes ela está apenas esgotada. E existe uma diferença crucial entre a falta de vontade e a falta de energia. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesse videocast e aprofundando sobre os porquês disso acontecer e o que fazer em relação a isso, se você é líder ou se você está num time que está desengajado e esgotado. Se você não me conhece, meu nome é Flávia, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou fundadora da Altimia e consultora e mentora para líderes. Eu também trabalho como pesquisadora no Laboratório de Liderança e Gestão Responsável aqui na UFSC, onde eu faço doutorado em Gestão do Conhecimento. Se temas sobre liderança, desenvolvimento responsável e filosofia no mundo real te interessam, então você está no canal certo. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo e vamos ao conteúdo. Uma dor que me trazem muito nas mentorias e nas consultorias é em relação ao desenvolvimento de um time engajado, principalmente quando o assunto é a geração Z. Está em todos os lugares, eu já estou cansada de ver posts criticando essa geração que quer fazer o mínimo no seu tempo de trabalho, levando em consideração somente os requisitos que estão no contrato de contratação, e isso acaba gerando um estresse muito grande entre os líderes e o time que está trabalhando na menor das energias de entrega possível, né? E aí a gente vem com uma visão muito mais ampla que é importante a gente estar trazendo aqui nesse início, porque tudo que a gente vai discorrer e vai desdobrar aqui nesse vídeo tem a ver com o que eu vou estar trazendo aqui agora. Se a gente parar para pensar no mundo pós-pandêmico, a gente vive em uma realidade que as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida e que a gente não consegue ter uma compreensão total da história que estamos vivendo, vamos botar assim, né, do contexto. A gente não consegue ter uma visualização de forma completa do que está acontecendo ao nosso entorno, porque muitas coisas estão acontecendo e hoje a gente vive num mundo disparado de informações em que algo que acontece lá no Irã ou que acontece lá na Coreia vai impactar diretamente no meu negócio aqui no Brasil. E aí, como que eu lido com um ambiente de tanta incerteza, de tanta não linearidade de contexto, dentro do meu cenário, que para eu conseguir trabalhar da melhor forma, para eu conseguir gerenciar o meu time, gerenciar os meus recursos. Porque se eu sou uma pessoa, um líder, que eu não consigo fazer esse gerenciamento, em que eu deixo a ansiedade ser a minha principal diretriz, eu vou estar bombardeando os meus funcionários de coisa, eu vou estar sobrecarregando as pessoas em meu entorno com atividades e eu vou estar muito mais preocupado em vê-los ocupados do que realmente produzindo e tentando criar algo que faça sentido para o mundo, que as pessoas comprem efetivamente. Porque quando a gente lida com um desenvolvimento de produto, um desenvolvimento de projeto e um ser e um estar de uma empresa numa sociedade, a gente está lidando com algo muito maior do que simplesmente a venda, né? A gente está lidando com um impacto social, um impacto ambiental, um impacto cultural e também um impacto financeiro que ele advém desses outros impactos que eu falei anteriormente. O impacto financeiro é levado pela maioria das empresas como principal, mas ele geralmente é consequência de todo o resto. E isso faz com que, quando a gente inverte a ordem dos fatores, a gente coloque todas as consequências naqueles em que estão operacionalizando o nosso negócio. E isso gera um ambiente de fragilidade, uma percepção frágil, em que eu tenho um medo constante do que pode vir a acontecer. Então pense no cenário atual. Eu estava numa palestra ontem de um professor alemão de uma universidade que trabalha no ramo da criatividade. Então, eles trazem aí design e mídia do conhecimento como as vertentes principais de pesquisa do laboratório desse professor. E ele veio para a UFSC, né, aqui para o Brasil, para apresentar os resultados das pesquisas que ele tem feito. E uma coisa que me chamou muito a atenção é como tinha uma porcentagem muito grande da pesquisa que ele aplicou com quase 130 profissionais da área criativa, apontando que eles percebem que a IA vai impactar
no emprego deles e que vai haver aí desligamento de pessoas na empresa nos próximos 6 meses até 1 ano. A maioria votou dentro de 1 ano, mas teve gente que votou dentro dos 3 meses, indicando que existe essa visualização e essa percepção dos colaboradores de que o ambiente está inseguro, o ambiente está frágil. E quando eu trabalho num cenário de fragilidade, eu desenvolvo ansiedade, que é o medo do futuro, em que eu fico pensando sobre o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou estar aqui amanhã? Como que eu vou estar pagando minhas contas mês que vem se eu tiver um layoff na empresa? E aí nós temos reportagens de layoffs acontecendo à torta e à direito no mundo inteiro. Desde grandes empresas até pequenas empresas, em que estão tentando fazer um movimento de substituição da mão de obra pela IA. E esse disparar de informações que reforça a minha percepção de que o mundo está frágil, faz com que eu desenvolva e alimente ainda mais essa minha ansiedade. E quando a gente está falando de ansiedade, a gente fala de um disparo de hormônios e processos químicos neurais que fazem com que eu não consiga ter uma visão da big picture, que seria o grande cenário. Então eu deixo de ter essa visualização ampla das possibilidades de resolução e do verdadeiro contexto em que eu estou inserido, para eu fazer como se fosse uma retração do cenário em que tudo que eu enxergo é o problema, é o medo e é a insegurança. A ansiedade, ela faz isso, porque a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso para que eu foque totalmente naquilo que está me causando uma sensação de que eu estou à beira da morte. Isso foi implantado por milênios de desenvolvimento humano no meio da selva, no meio do inóspito e daquilo que a gente não tinha controle nenhum, não tinha onde se abrigar, em que tudo que estava na natureza estava programado para matar a gente. E aí a gente tinha essa percepção, por exemplo, quando um leão aparecia na nossa frente, a gente disparava os mecanismos de ansiedade, a respiração fica curta para eu oxigenar o cérebro mais rápido, eu não consigo conectar a minha região cerebral de raciocínio lógico, em que eu vou totalmente no meu instinto de proteção. E aí eu desenvolvo 2 mecanismos de defesa, o ataque ou a fuga. E aí a gente está perpetuando esse tipo de sensação dentro dos nossos times. E aí, trazendo agora o que eu estava falando anteriormente sobre a crítica e sobre a reclamação de que as equipes estão constantemente desmotivadas, eu te pergunto, qual é a emoção que você está cultivando nos seus colaboradores? O que você está promovendo e fazendo questão de implantar mesmo neles, porque é também papel do líder estar fazendo esse desenvolvimento emocional. É o papel do líder estar colocando tom na cultura do time, colocando tom na cultura da empresa. E quando eu estou 100% focado em financeiro, que é uma coisa que o nosso sistema alimenta de que nunca será o suficiente, você sempre precisa de mais. E que eu me coloco no ambiente de extremo risco, porque as coisas estão cada vez menos seguras, as coisas estão cada vez menos estáveis. Até porque a estabilidade, vamos lá, né, é uma falácia do ser humano que a gente criou para vender a ideia de que se você comprar mais, se você ganhar mais, se você tiver uma casa maior, se você tiver mais segurança, se você andar pelos bairros mais caros em que as coisas têm mais acesso, tem mais pessoas de bem, você acaba tendo finalmente a tão almejada estabilidade. E a gente sabe que não é bem assim, porque mesmo pessoas extremamente ricas, milionárias, bilionárias, têm alto índice de ansiedade, alto índice de depressão, alto índice de tédio, coisas que a gente tenta fugir ao máximo e caímos nessa malha fina, né, de que precisamos estar buscando mais, melhor,
né, quantidades enfim, né, tem uma música do Pearl Jam que eu gosto bastante, que ele fala, né, compramos casas maiores para termos mais espaço para colocarmos mais coisas, e aí, obviamente, precisamos comprar mais, enfim, tudo isso, né. Daí, quando a gente tem esse mindset inserido na nossa sociedade, a gente tem uma visualização de que eu preciso otimizar os meus recursos ao máximo para que eu alcance a tão almejada meta financeira. E vejam bem, não estou criticando a busca pelo dinheiro, ok? O dinheiro foi uma criação do ser humano como moeda de troca para certas coisas. E isso movimenta o, o propósito individual e coletivo das pessoas, sabe? Quando nós temos uma empresa em que tem um impacto social, em que tem um propósito de desenvolvimento, e que mesmo que não seja um impacto social no sentido mais idealizado da palavra, por exemplo, é uma empresa que tem um impacto em comunidades de baixa renda, uma empresa que tem um propósito de limpar os rios que estão poluídos ou reflorestar áreas desmatadas. Não necessariamente, quando a gente fala de impacto social, a gente está falando também de olhar para as pessoas que estão na sua responsabilidade, digamos assim, porque quando você contrata, você está se dizendo responsável pelo bem-estar dessas pessoas, e cultivar um bom ambiente para que essas pessoas prosperem, para que elas consigam se sentir motivadas e que a ansiedade não seja o sentimento primário nesse ambiente, porque isso esgota emocionalmente. E aí essas pessoas vão sair das empresas em que elas trabalham cansadas, sem energia para nada, desmotivadas com a vida, sem perspectivas, e vão levar essa aura, vamos botar assim, essa aura, para dentro das suas famílias, para dentro dos seus relacionamentos, para dentro da sociedade. Vão, né, expandir isso para a sociedade. É como jogar uma pedrinha no rio. Você vai jogar a pedra no rio. A qualidade da pedra e o impacto que essas ondas vão reverberar, a qualidade da pedra é sua. O impacto dessas ondas vão ser uma consequência que você não vai ter como controlar totalmente, né? Até mesmo se a gente for pensar numa pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa com o propósito de alcançar certos objetivos. Eu posso até alcançar certos objetivos e mensurar até um certo ponto, mas depois de certo ponto eu não consigo estar vendo realmente o impacto que a minha ação gerou. Certo? Pensando no meu trabalho, por exemplo, de desenvolvimento de líderes, eu consigo levar mais clareza para os líderes, eu consigo levar ações mais assertivas para desenvolverem os times, levar treinamentos, levar palestras, workshops, enfim. Mas eu não consigo mensurar como que isso vai impactar na vida dos colaboradores deles num sentido mais amplo, não só dentro da empresa, mas com a sua família, com os seus filhos, como que os seus filhos vão se comportar nas escolas a partir do momento que os pais estão mais felizes em casa, porque estão mais seguros e mais contentes com seus trabalhos. Então, tudo isso vai impactando numa escala muito maior. E aí, agora voltando para o que a gente estava conversando. No taoísmo, a gente tem a motivação ligada ao conceito de T, que é a virtude ou a potência interna. E aí, a gente tem um pequeno erro social de que, ok, vou tentar motivar o meu time, a tentar cultivar bons sentimentos e fazer com que eles engajem mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou motivá-los com bônus ou frases de efeito. Você já deve ter vivido isso dentro de alguma empresa, ou você já deve ter repercutido esse tipo de comportamento. E eu não estou julgando vocês, vocês estão fazendo o melhor que vocês conseguem. Mas isso gera um pico de energia seguido de uma queda maior. É como o uso de qualquer entorpecente, qualquer droga ilícita. Você vai ter o efeito, que vai ser de curto prazo, e depois, quando o efeito passar, o downhill vai ser muito grande. E aí aquela falsa sensação de estímulo e motivação que foi curtíssima, porque a gente está falando de uma motivação extrínseca que vem de fora, então não é uma motivação que a pessoa está cultivando, é uma motivação que o ambiente precisa estar proporcionando, e aquilo acaba, a insatisfação e o desagrado volta imperativamente e com muita força para acabar com mais o pouco que tinha, aquilo vai pro ralo junto, entendem?
É a mesma coisa que vocês, pensando num cenário de filhos, né? Se você tem um filho e você motiva eles a limpar a casa e a fazer as atividades domésticas a partir de uma recompensa financeira, você entende que a partir do momento que essa recompensa financeira não vier mais, essa criatura não vai mais fazer o trabalho dentro de casa, os afazeres domésticos. Ele não está fazendo porque ele entende a importância disso dentro do ambiente, né, dentro de casa. Ele vai estar fazendo aquilo porque ele vai esperar a recompensa, seja ela qual for. Então, e aí às vezes, quando a recompensa não funciona, né, a gente, tô aqui fazendo, né? Aí vem o medo. Eu vou então agir fazendo o quê? Propagando medo para que essas pessoas façam com medo de serem demitidas. E isso é de uma. Eu não quero usar uma palavra forte, mas é de uma ingenuidade. Vamos usar essa palavra? Eu gosto de pensar que é ingenuidade, porque. Agora falando a minha visão, né? Não só parte científica, mas eu tenho uma crença muito forte de que ninguém pratica o mal porque quer fazer o mal, assim, por sentir um prazer inato daquilo. Inato. Não quer dizer que a pessoa não sinta um pequeno prazer naquele momento de estar fazendo o que ela está fazendo, mas ela entender no seu âmago que aquilo é o gostoso que eu preciso fazer, que eu vou fazer isso porque isso é bom. Ela não vai. Eu tenho, pra mim, que a grande maior parte das pessoas não pratica desse jeito, não age desse jeito. Elas agem praticando o mal porque elas não introspectaram o que é verdadeiramente bom. E quando eu falo que é verdadeiramente bom, a gente tem uma gama de opções de coisas boas, né? Não estou dizendo que existe um certo fixo e um errado fixo. Eu estou dizendo que não prejudicando ninguém, não prejudicando, né, os outros e a si mesmo, já é um grande ganho. Se eu estou promovendo coisas boas para os outros, ou para mim, ou para ambos, já um plus é o auge, é o que todos nós deveríamos estar buscando, né? Porque isso não só provoca reações químicas positivas para mim, como para os outros em minha volta. E aí, de novo, a pedrinha no rio, né? Eu vou propagando esse sentimento. Então, a verdadeira motivação, se a gente pensar no T, a virtude ou a potência interna, ela vem do que eu cultivo dentro de mim. Claro que o ambiente em que eu estou inserido acaba interferindo diretamente na forma como eu me sinto, mas também tem essa visão interna de que eu preciso estar cultivando isso dentro de mim também. Então, o papel do líder aqui não é fazer a motivação. O papel do líder é dar clareza de propósito para que o esforço não seja desperdiçado. É cultivar, não é plantar. A semente, ela é plantada pelo colaborador. Provavelmente no momento que ele entrou naquela empresa, eles têm uma série de expectativas e esperanças provenientes da empresa em que ele está inserido, né? Que ele está sendo inserido, que ele está adentrando. Então, motivar é remover os obstáculos que impedem a fluidez. Não é empurrar o rio para onde eu quero. É estar facilitando a fluidez e o fluxo desse rio, que é natural e individual. E esse individual vai estar fluindo para um propósito maior, que é o grande rio da empresa. Então pense em vários riozinhos, vários riachozinhos que vão entrar dentro de um fluxo único e estar navegando nessa foz. A gente vai estar fazendo o que dentro desse rio como líderes? Nós vamos estar olhando para o espaço de fluxo desse rio e vamos estar removendo aquilo que impede essa fluidez para que a água siga o seu curso da melhor forma possível. Eu não interfiro na água. A água, ela continua seguindo o seu fluxo e cada riozinho vai fluir do seu jeito. Então, o que isso se traduz num sentido mais prático?
Quando a gente fala de liderança responsável, a gente está falando de um líder que cuida desse ecossistema. E é um ecossistema muito rico, em que eu cuido tanto da mata ciliar, eu cuido tanto daquilo que é despejado nos rios, eu cuido tanto de cada rio que está entrando, entendendo que um rio que já vem poluído, ele vai poluir o restante dos rios. Então eu tenho a opção de auxiliar esse rio a ser limpo, o que é muito difícil, ou eu estar cuidando da grande foz desse meu grande rio em que eu estou inserido, para que aqueles rios que entrem, eles percam, dissolvam a sua poluência, vamos botar assim. Então, não é interferindo no individual, não é forçando as pessoas a se moldarem ao seu modo, mas é olhando para cada serzinho que está sentado na sua empresa, seja no físico, seja no digital, olhando para cada uma dessas pessoas e entendendo que elas têm um universo dentro de cada um delas, que elas têm uma carga que elas carregam do seu próprio rio. Faz sentido. Eu trago essa carga que vem do meu rio e eu confluo junto com um grande rio do qual agora eu faço parte. E para eu querer continuar navegando essa água, para eu querer continuar dentro desse fluxo, eu preciso entender que a minha água, ela é bem aceita aqui. E que ela não é vista como um poluente que precisa ser limpo, mas um rio que traz as suas experiências e expertises para complementar e para dar mais volume para esse rio, para que ele consiga ter força para ter aí uma grande vida pela frente. Então vamos pensar da seguinte forma: se você é um líder, gostaria que você se questionasse se você está sendo um líder que nutre a equipe ou um líder que consome a energia dela para entregar o resultado de amanhã, sacrificando o mês que vem. Aí a gente vem com uma importância, uma habilidade de liderança muito importante para lidar com essa pergunta, que é a escuta e a pausa estratégica. Então, às vezes, a melhor ação motivacional que você pode dar é fazer com que a pessoa compreenda o contexto. Lembra quando eu estava falando lá no começo do vídeo, em que eu comentei sobre o fato de que a gente não ter clareza do contexto dificulta a nossa compreensão do que está acontecendo à nossa volta, dando uma sensação de ambiente frágil que faz com que eu tenha ansiedade e aí eu vou agir por instinto, fazendo com que o meu medo me domine, o meu sentimento de culpa, meu sentimento de vergonha, e aí eu vou fazer o quê? Atacar ou fugir. Então, desengajamento é a fuga. É essa fuga quando eu estou num ambiente que eu percebo que eu não tenho forças o suficiente para lutar. E quando eu digo lutar, é buscar cooperatividade por parte da empresa, por parte do meu líder, por parte dos meus colaboradores. Eu não consigo achar esse espaço de segurança para estar co-criando algo que seja bom para mim e para os outros. Lembra de fazer as coisas boas? É isso aí. Eu não tenho esse espaço e eu não posso simplesmente me demitir, porque o mercado está instável, os empregos não estão, assim, dando em árvore, né? Dependendo da área do conhecimento, tá difícil. E eu tenho minhas contas para pagar. Então eu não posso simplesmente dar louca, abrir mão e atacar no sentido de pular fora, nesse sentido. Então o que é que eu faço? Eu desengajo. Eu viro um fantasma. Eu fujo. Psicologicamente, eu fujo. Eu não vou lidar com isso. Eu não vou fazer isso. Eu não. Porque quando eu faço, eu ainda levo na cabeça. Porque quando eu faço, eu não sou reconhecido. Porque eu não sou pago para fazer isso aqui. E eu acho, dentro da minha perspectiva, que esse discurso não é tanta balela assim. Porque esperar que um funcionário que recebe, às vezes, um salário mínimo, se sacrifique ao ponto de estar doando todas as suas horas de vida pela empresa, é egoísmo da sua parte como líder. É egoísmo. Você não está sendo um líder, você está sendo um chefe.
o chefe que demanda cada gota de suor e sangue e lágrima desse indivíduo. E aí, quando você demanda um sacrifício tão grande, em que a pessoa sente que ela não tem perspectiva nenhuma, como é que você espera engajamento? E aí você pode me questionar, mas vão ter outros querendo fazer por pouco tempo, não vai aguentar. E aí o seu churn vai ser enorme. O dinheiro que você vai gastar contratando novas pessoas, treinando essas pessoas para elas se demitirem em seguida para contratar outra pessoa, treinar outra pessoa, você vai estar perdendo dinheiro de uma maneira cavalar, escalonando assim exponencialmente os seus custos, os seus gastos, porque eu não considero nem um custo, eu considero um gasto. É rasgar dinheiro fora, achar que você pode pagar o mínimo possível para um funcionário e que ele vai se sacrificar por um período de tempo longo. Não é factível para o ser humano fazer isso. E eu não estou falando somente de uma pessoa que recebe um salário mínimo, eu estou falando de um ser humano como um todo. Entende? A pessoa não te deve a vida porque você paga o salário dela. É uma troca. Sabe? Eu estou trocando um recurso financeiro para que essa pessoa tenha acesso à qualidade de vida, tenha acesso à saúde, tenha acesso a, sei lá, tempo, recurso tempo, que ela tenha acesso a ambientes de lazer, que ela tenha acesso a estudos, que ela tenha acesso a estar com a família, estar morando num local que seja de minimamente seguro, limpo, sabe? Então, assim, eu estou trocando com essa pessoa e isso que eu estou fornecendo por ela, pelo capital intelectual dela, por um período de tempo do dia, por vários dias. Eu não estou trocando a vida dela por dinheiro. Não é essa a troca que está sendo feita. E quando a gente parte de um princípio de visualização, de responsabilidade, maturidade, eu não estou falando porque quem é o ser? Aí eu quero. Pergunta séria. Pergunta séria. Quem é o ser que quer tudo do seu jeito o tempo todo e não tá nem aí para o que os outros querem? Uma criança. É uma criança. A criança que quer atenção o tempo todo, comida, que quer as suas necessidades satisfeitas o tempo todo no momento que ela quer, porque senão abre um berreiro, porque senão joga brinquedo na parede, porque senão, sabe? É uma criança. E aí nós vemos uma sociedade que não soube maturar essas crianças. Somos crianças, eu me coloco no saco. Somos crianças que não temos maturidade de entender que o mundo não está disponível ao meu bel prazer e ao que eu acho que é importante e necessário. E aí o líder responsável, o líder que tem uma visão sistêmica e entende que as coisas são muito maiores que si, ele quebra esse ciclo. E ele começa a tratar os outros com carinho, atenção e respeito que ele sabe que ele também merece. Só que a criança, ela só quer tudo que ela quer, no tempo dela, do jeito dela. E, enfim, tudo, né? Tudo que der, porque ela não tem essa visualização de que, primeiro, nem todos os meus impulsos são necessários de serem saciados. Segundo, as pessoas não estão no planeta para me servir, nem as coisas do planeta estão aqui para me servir. E terceiro, eu ganho muito mais pensando de uma maneira sistêmica do que pensando só em mim. Mas isso envolve um crescimento e um desenvolvimento emocional. Então, o líder, ele também precisa, para desenvolver esse ambiente de autoconhecimento para se autodesenvolver. E na minha visão, tanto como profissional quanto como pesquisadora, esse é um dos pontos mais difíceis de tratar com as pessoas em geral, não só com os líderes, as pessoas em geral. Porque o processo de autodesenvolvimento, ele exige enfrentar coisas que às vezes a gente não quer enfrentar. E fazer lutos de coisas que a gente não quer olhar que não são mais assim. Lutos de que as coisas não são, o amor dos outros não é mais um amor, aquele amor de mãe, né, que tu pode fazer o que tu quiser, ser o que tu quiser, que ele vai ser, que a mãe vai estar ali te alimentando e te dando tudo que... Porque assim, até mesmo esse amor vindo de uma mãe, ele tem um prazo.
partir do momento que você começa a andar, falar e fazer as suas coisas, essa dinâmica muda, porque você não depende mais totalmente da sua mãe para sobreviver, né? Você consegue comer coisas externas, você não precisa amamentar mais a sua mãe. E aí essa dinâmica muda, mas a gente perpetua esse comportamento para todo o resto das pessoas. Então, ter essa visão de que eu preciso escutar as pessoas em minha volta e ser transparente e dar contexto para que esses seres consigam ser criativos, inovadores e trabalharem em conjunto de uma maneira fluida, faz com que eu também entenda o que não precisa ser feito agora. E aí a gente encerra com essa visão, com essa compreensão, a ideia de que eu preciso do meu time ocupado o tempo todo para sentir que eles estão produzindo de fato. Eu quebro a sobrecarga, logo eu quebro o cansaço e o esgotamento. Eu presto atenção no meu entorno. Eu me conheço, eu entendo as minhas limitações e logo eu vou olhar para o meu outro, para o meu liderado, com uma curiosidade e atenção para eu agir de uma forma que eu consiga levar para ele um contexto mais seguro possível, em que eu dê as informações que são necessárias para ele fazer o trabalho dele, de forma respeitosa, para que ele consiga estar em alinhamento com o propósito dele, juntamente com o propósito da empresa, e que ele tenha o tempo de maturar a ação e não agir o tempo todo, porque daí eu deixo de agir, eu começo a fazer. E fazer e agir são coisas diferentes. E aí, se a gente for partir para uma visão de metodologias ágeis, a gente ensina metodologias ágeis para as pessoas fazerem. Eu quero ação, eu não quero fazeção. Então não faz sentido eu usar das metodologias ágeis esperando que as pessoas façam mais. Então eu queria fechar esse vídeo com essa ideia de que é muito mais complexo do que a gente acha que é. Talvez. Mas uma vez que a gente tem um plano claro, uma vez que a gente tem uma compreensão do cenário e do que está levando ele a ser dessa forma, eu consigo agir com mais consciência. Quero finalizar esse vídeo falando que se você está liderando uma equipe exausta, desengajada e que te frustra demais, parece que tu tem que ficar puxando a orelha deles o tempo todo e estando ali no cangote dizendo o que é para fazer, existe solução. E a solução, às vezes, é muito mais tranquila do que você acha que é. Se você tem essa dor, pode clicar aqui nos links que estão na descrição do meu vídeo, fazer um diagnóstico gratuito ou estar agendando uma mentoria para a gente estar desdobrando aí o seu desenvolvimento, tanto individual como líder, quanto coletivo, fazendo aí programas, consultorias empresariais, levando palestras e workshops. Eu estou bem aberta para estar levando ainda mais esse discurso e essa visão de que sim, existe formas de a gente estar levando, de a gente estar promovendo um mundo mais sustentável e de impacto ecológico, social e financeiro. Quero agradecer você por ter escutado esse videocast até o final. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui também nos comentários, eu tento responder todos eles e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!